Feliz encontro! Você já despertou a sua bruxa interior? A descoberta da bruxa ou do bruxo interior não acontece de repente, nem segue um roteiro. É um despertar gradual, profundo e muito íntimo. Nos antigos grimórios, esse momento é descrito como a centelha adormecida da alma, voltando a brilhar. É menos um aprendizado e mais um ato de lembrança, como se algo muito antigo, guardado além do tempo, fosse acessado novamente. Esse chamado pode surgir em qualquer fase da vida, na infância, na maturidade ou após acontecimentos marcantes, como perdas, sonhos recorrentes ou experiências intensas com a natureza. Quando ele se manifesta, é comum surgir uma sensação de desalinhamento com o mundo comum, como se a realidade cotidiana já não fosse suficiente para conter o que pulsa dentro de você. Esse desconforto não é negativo, é o sinal de que a sua alma começou a recordar sua verdadeira natureza. Com esse despertar, as manifestações começam a surgir de forma quase imperceptível. A sua relação com o próprio corpo muda, e isso se reflete nas roupas e na aparência. Tecidos naturais, cores profundas, símbolos antigos, amuletos e adornos passam a fazer sentido, não como estética, mas como uma extensão energética. A roupa se torna um ato inconsciente de alinhamento mágico, uma forma silenciosa de ritual. A sua postura também se transforma. O corpo ganha presença, o olhar fica mais atento, o caminhar mais firme, como se você passasse a reconhecer e a ocupar o próprio campo energético com consciência. Os sons e as músicas deixam de ser apenas entretenimento e passam a atuar como portais vibracionais. Cantos ancestrais, tambores, músicas pagãs, mantras e até o som do vento ou da chuva despertam algo profundo, como se ressoassem diretamente na alma. Objetos, por sua vez, começam a te chamar. Pedras, ervas, velas, penas, ossos, chaves, livros antigos, pequenos artefatos que parecem carregar um magnetismo próprio. Não é apego material, mas um reconhecimento mágico. Nos textos ritualísticos, disse que a ferramenta escolhe o magista antes mesmo de ser consagrada, pois ela responde à frequência daquele que desperta. Nesse mesmo fluxo, surge uma afinidade espontânea com divindades antigas, deusas lunares, deuses quitônicos, arquétipos primordiais ou forças da natureza que muitas vezes nem possuem um nome definido. Esse vínculo não nasce de uma escolha racional, mas de uma conexão energética profunda, frequentemente associada a laços kármicos ou memórias espirituais de outras existências. O praticante passa a sentir a presença dessas forças como guias silenciosos, atuando no seu campo energético e no seu inconsciente mágico. A natureza deixa de ser um cenário e se torna um templo. Florestas, rios, a lua, as tempestades e os ciclos da terra provocam emoções intensas e familiares. Animais começam a surgir como mensageiros, seja em sonhos, sincronicidades ou encontros repetidos. Corvos, gatos, serpentes, lobos-mariposas e cervos são tradicionalmente associados aos familiares espirituais, símbolos vivos que acompanham e orientam o caminho do desperto. De repente, nada parece aleatório, pois a percepção das sincronicidades se amplia conforme o véu entre os mundos se torna mais fino. A sua fala também se transforma. As palavras ganham peso, intenção e cuidado. Surge o interesse por orações antigas, rezas pagãs, encantamentos, salmos ocultos e fórmulas verbais. Mesmo sem prática consciente, você começa a compreender o poder do verbo mágico, percebendo que a palavra é uma força criadora, capaz de moldar a realidade. A comunicação passa a ser, ainda que intuitivamente, um ato mágico. No coração, manifesta-se um sentimento difícil de definir, uma mistura de saudade, pertencimento, melancolia e força. É a chamada memória da alma, quando o espírito reconhece um caminho que sempre lhe pertenceu. A intuição se intensifica, tornando-se a sua guia principal. As decisões passam a ser sentidas antes de serem pensadas, e a sua percepção energética do mundo se expande naturalmente. Quando esse chamado acontece, a reação mais importante é a autoaceitação. Resistir ou negar apenas gera conflito interno. A bruxaria não exige pressa nem posição, mas verdade e escuta. Com o tempo surge a busca pelo conhecimento, seja por meio de estudos, leituras de grimórios, compreensão dos ciclos lunares, dos elementos, das correspondências mágicas e da ética espiritual. Para alguns, esse processo não soa como aprendizado, mas como lembrança.
São aqueles que sentem estar apenas aprimorando habilidades trazidas de outras vidas, acessando uma herança espiritual que estava adormecida. O chamado da bruxa e do bruxo surge quando a alma está pronta para assumir o próprio poder, curar feridas ancestrais e caminhar entre os mundos, equilibrando luz e sombra. A bruxaria, nesse sentido, não é apenas uma prática mágica, mas um estado de consciência, uma comunhão profunda com os ciclos da vida, da natureza e do invisível. Descobrir a sua bruxa interior é aceitar o sagrado selvagem que habita dentro de si. Honrar os ancestrais, confiar na intuição e compreender que o verdadeiro Grimório sempre esteve inscrito na sua alma. Quando o chamado se faz ouvir, não é necessário correr, basta escutar, pois a própria magia conhece o caminho. Se você se identificou com essa jornada, compartilhe sua experiência nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima.